E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser bem interessante porque a gente vai tentar decidir aqui qual é a melhor TV da Samsung lançada no ano de 2020 para jogos de videogame. Ou seja, se você está pensando em comprar um PlayStation 5, Xbox Series X ou S, ou mesmo para você que tem aí um PlayStation 4, um Xbox One ou até mesmo um Nintendo Switch, qual televisão da Samsung no ano de 2020 consegue entregar o melhor desempenho para os jogadores? Esse é o foco do vídeo, então vamos nessa! Lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link para vocês comprarem todas as televisões que a gente mencionou nesse vídeo. Então se você ficou interessado em alguma delas, o link vai estar aqui embaixo também para você conferir o preço. Se você está em dúvidas em comprar ou não comprar agora, aqui embaixo no campo da descrição a gente também vai estar deixando o link para o nosso grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram, onde diariamente lá a gente coloca várias promoções, incluindo promoções de televisão. Então sempre que tem alguma interessante a gente posta lá, tanto promoções de televisão quanto outros produtos variados aí do universo da tecnologia. Se quiser acompanhar, o link também vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Então pessoal, para esse vídeo a gente decidiu selecionar 4 modelos de televisão que a Samsung lançou nesse ano de 2020. E os modelos que a gente escolheu foi T8000, Q60T, Q70T e Q80T. Então esses foram os 4 modelos que a gente escolheu para analisar nesse vídeo, e a gente vai analisar alguns pontos em específico que geralmente são mais importantes para o público que está buscando uma televisão aí para jogar jogos de videogame. Então vamos lá. Então vamos começar falando sobre input lag, que eu acredito que é a principal característica quando a gente fala em jogar jogos de videogame em uma televisão. Sempre relembrando o que é input lag. Quando você está lá, por exemplo, jogando um jogo de tiro, por exemplo, e você vê um inimigo vindo do lado de lá. Quando você coloca o analógico para mirar para aquele lado, quanto tempo de fato demora para esse movimento acontecer na televisão? Ou seja, você faz um movimento no controle, quanto tempo de fato demora para isso acontecer na televisão? Basicamente esse seria o input lag. Se o input lag de uma televisão for muito ruim, você vai conseguir sentir o atraso da televisão, e obviamente isso vai ser meio chato, especialmente em jogos multiplayer, onde você está competindo com uma outra pessoa que talvez tenha uma televisão com input lag melhor que o seu. Então por isso esse é um ponto bem importante de ser analisado. Quando a gente pega esses 4 modelos de televisão da Samsung lançados no ano de 2020, felizmente a Samsung conseguiu fazer um trabalho excelente nesses 4 modelos. Os 4 modelos de televisão ficam com um tempo de resposta de mais ou menos ali 10 milissegundos, que é um tempo muitíssimo bom. Se a gente fosse pegar todas as televisões, se fosse fazer uma lista das televisões com os melhores input lag, pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo, essas 4 televisões da Samsung estariam ali dividindo a liderança entre elas. Ou seja, é o melhor basicamente que a gente tem em mercado input lag, são essas televisões, todas ali variando dos 10 milissegundos, 10 milissegundos, vírgula alguma coisa, ou 9, alguma coisa de milissegundos, então elas mandam muito bem. O próximo ponto que a gente escolheu para analisar aqui no vídeo é o tempo de resposta da televisão. Às vezes existe uma confusão entre as pessoas. Tempo de resposta é a mesma coisa que input lag, é ou não é? Não, não é, existe uma diferença. Inclusive, às vezes, quando o pessoal, uma fabricante de televisão ou monitor coloca na capa, nossa televisão tem um tempo de resposta de, sei lá, 1 milissegundo, eu vejo que as pessoas normalmente se confundem. Tempo de resposta com input lag, mas são coisas diferentes, tá? Vamos lá, tempo de resposta. Basicamente, quando a gente fala de tempo de resposta, a gente está falando da demora que o pixel da televisão demora para fazer uma transição de uma cor para outra. Basicamente, se você tem uma televisão que tem um tempo de resposta muito ruim, o que vai acontecer é o seguinte: quando você estiver jogando um jogo de videogame e esse jogo tem movimentos muito rápidos, por exemplo, imagina aí um jogo de futebol com a bola sendo tocada de um lado para o outro. Se a tua televisão tem um tempo de resposta muito ruim, tu vai meio que conseguir ver um rastro por trás dessa bola. Então, basicamente, esse é o efeito que uma televisão com tempo de resposta ruim pode causar. Eu dei um exemplo de jogo de futebol, mas imagine um jogo de tiro, por exemplo, onde tu está balançando a câmera bem rapidamente. Pode acontecer esse rastro com os objetos do cenário. O mesmo vale para um jogo de corrida ou qualquer outro jogo que tenha movimentos muito rápidos. Então, basicamente, isso é o tempo de resposta. Sempre que é mais baixo, melhor, porque menos a gente vai ver esse rastro. Sobre isso, analisando as 4 televisões, aqui a gente já começa a ver uma variação que a gente não tinha no input lag.
Como vocês viram, o input lag das 4 televisões são excelentes. Aqui a gente já começa a ter uma variação. Entre os 4 modelos que a gente selecionou aqui, o melhor tempo de resposta é a televisão mais cara, que no caso é a Q80T. E a pior seria a Q60T. Eu vou dar os números aqui só para efeito de comparação, tá? A Q80T tem um tempo de respostas mais ou menos aí arredondando de 10 milissegundos, tá? Ok? Enquanto a Q60T, que dessas 4 seriam a pior, tem um tempo de resposta um pouquinho maior do que 18 milissegundos, tá? No caso aqui, 60T. Se a gente for parar para ver, quase a metade, digamos assim, mais demorado aqui 60T. Então é uma diferença assim que para um usuário mais exigente, talvez ele consiga perceber. E quem está se perguntando, e a T8000 e a Q60T? Essas duas televisões ficam ali no meio das duas. Então vamos lá, melhor Q80T. Daí na sequência a gente tem meio que empatado ali a T8000 e a Q70T, e a piorzinha, digamos assim, é a Q60T. Assim, como eu tô falando aqui, até parece que a Q60T é uma coisa muito ruim, né? Mas não é o caso, tá? Para a maioria dos usuários, eu acredito que o tempo de resposta da Q60T deva ser o suficiente. Mas se você for um usuário muito exigente, se é aquele tipo de jogador que sabe que vai jogar jogos que tem movimentos mais rápidos, se você é aquele tipo de jogador que presta atenção em tempo de resposta, eu meio que tentaria deixar a Q60T de lado e iria mais focar nas outras, tá? Até mesmo na T8000, que tem um tempo de resposta melhor e é mais barata. Uma terceira característica que é bem importante a gente estar analisando é a quantos quadros por segundo uma televisão consegue rodar um jogo nativamente, né? A quantidade de hertz que uma televisão roda. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma diferença novamente. Tanto a TU8000 e a Q60T, que são as televisões mais baratas, elas rodam no máximo a 60 quadros por segundo nativamente. Ou seja, se você rodar um jogo de videogame que vai a 120 quadros, no caso dessas duas televisões, você não vai estar vendo ali a coisa acontecendo a 120 quadros, ou seja, você não vai conseguir ver aquela fluidez que você veria numa televisão de 120 quadros por segundo. Já a Q70T e a Q80T são televisões que rodam nativamente a 120 quadros, ou seja, se você tem um jogo que roda 120 quadros por segundo, essas duas televisões vão te entregar esse suporte e você vai conseguir de fato ver a coisa acontecendo ali na sua frente. Agora, algumas pessoas podem estar se perguntando, isso faz muita diferença ou não faz? Será que vale a pena pagar mais pela Q70T e Q80T que rodam a 120 quadros? Bem, assim, se você está pensando em comprar um PlayStation 5 ou um novo Xbox, eu acredito que sim, seria interessante você estar comprando aí tanto a Q70T e Q80T, porque a gente já sabe que tem alguns jogos que foram confirmados que vão rodar a 120 quadros por segundo. Então, se você quer de fato ver essa experiência na sua televisão, eu acho que vale a pena estar comprando uma televisão que vá a 120 quadros. Agora, provavelmente não vai ser a maioria dos jogos que vão rodar 120 quadros. E assim, eu não acho que seja uma diferença do tipo, meu Deus, olha só, a diferença é muito gritante. Não, eu não acho que seja uma diferença muito gritante. Então eu acho que se você, por exemplo, precisa economizar dinheiro e quer investir em uma televisão de 60 Hz, por exemplo, que vai a 60 quadros, não acho que você vai estar perdendo tanto assim, até porque uma televisão que roda 60 quadros já consegue entregar uma boa fluidez para jogos de videogame. Mas sim, se você for uma pessoa mais exigente, acho que vale a pena tentar pegar uma Q70T e Q80T. Uma coisa importante, se você está em casa com um PlayStation 4, um Xbox One ou um Nintendo Switch, não tem muito porquê você investir numa televisão que vai rodar 120 quadros, até porque esses consoles vão no máximo a 60 quadros por segundo. Pelo menos eu não lembro de nenhum jogo agora que passe disso, e se tiver são tipo 1% ou menos que isso, então é uma coisa também para você colocar na balança, né? A não ser que você tenha um Play 4 agora e sabe que no futuro vai comprar o Play 5, daí quem sabe vale a pena investir em uma televisão mais cara. Como eu disse, acho que é uma coisa interessante, não é uma diferença tão gritante, mas se você for uma pessoa que quer a melhor experiência, acho que vale a pena sim estar arriscando e comprando uma televisão que roda 120 quadros aí.
O próximo ponto a ser analisado que eu separei aqui é o HDMI da televisão, ou seja, a televisão ali tem suporte HDMI 2.0 ou HDMI 2.1 e qual é a diferença? E tem muita diferença? Bem, vamos lá. Entre essas 4 televisões que a gente separou, tanto a TU8000 e a Q60T tem suporte HDMI 2.0, enquanto as outras 2 televisões, no caso Q70T e Q80T, tem suporte aí HDMI 2.1. E qual é a diferença? Basicamente, a principal diferença para jogos de videogame é a seguinte: se você tem uma televisão como, por exemplo, a TU8000, que tem suporte HDMI 2.0, se você estiver rodando um jogo lá 4K, por exemplo, ela só vai ao máximo ali a 120 quadros por segundo. Por quê? Porque ela não consegue rodar um jogo a 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo. Ela só vai a 120 quadros ao mesmo tempo se tiver uma resolução mais baixa que 4K, como por exemplo 1440p ou Full HD. Então basicamente essa é a diferença. Uma televisão como a Q70T, que tem entrada ali HDMI 2.1, ela pode tranquilamente rodar um jogo a 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo. Bem, vamos lá. No caso da TU8000 e no caso da Q60T, como elas nem vão a 120 quadros por segundo nativamente, realmente nem faz sentido elas terem um HDMI 2.1, porque elas teriam um HDMI 2.1 e não poderiam aproveitar o recurso de a 120 quadros, porque a televisão nem tem esse suporte. Então, no caso dessas 2 primeiras televisões, de fato nem faz tanto sentido assim elas terem suporte HDMI 2.1, diferentemente das outras 2 televisões mais caras que tem, né, suporte a 120 quadros. Então é ótimo que elas tenham suporte aí HDMI 2.1 para estar conseguindo rodar um jogo a 4K e manter os 120 quadros por segundo ao mesmo tempo. Bem, pessoal, basicamente essas foram as 4 características que eu separei e agora fazendo um resumo geral. Qual televisão eu diria que é a mais indicada para comprar, analisando essas 4 características? Bem, analisando essas 4 características, eu diria sem muita dúvida que a principal televisão é a mais cara, que é a Q80T. Ela possui, por exemplo, a HDMI 2.1, vai a 120 quadros, tem um input lag que é basicamente a mesma coisa que todas as outras, ou seja, empate técnico, e além disso ela tem o melhor tempo de resposta entre as 4 televisões que a gente analisou. Então, se fosse para fazer uma análise, eu diria que sim, a Q80T é a melhor televisão. Assim, eu não acho que a diferença entre a Q80T e a Q70T seja tão gritante analisando essas 4 características. A maior diferença entre a Q80T e Q70T é que o tempo de resposta da Q70T é um pouquinho menos melhor, digamos assim, mas não acho que vai fazer tanta diferença assim. Mas novamente, se você for muito exigente, acho que vale investir na Q80T. Uma outra coisa que eu acho que é importante ressaltar, eu estou analisando aqui essas 4 características, tá? Eu poderia estar analisando outras coisas, como por exemplo, HDR. O HDR da Q80T é um pouco melhor do que a Q70T também. Eu não estou analisando aqui o HDR porque é uma característica que, apesar de ser importante, não é tão exclusiva assim para jogos de videogames. Só que se você quiser analisar aí outros pontos importantes, o HDR poderia ser mais uma coisa a favor da Q80T. Então, resumindo, sim, Q80T é a melhor, apesar de que eu acho que não vai ter tanta diferença assim para Q70T. Agora, vamos lá, você quer economizar dinheiro, você não quer pagar, sei lá, 3, 4 mil reais numa Q70, numa Q80, obviamente que depende de uma promoção e tal, do momento que tu tá vendo esse vídeo, o preço pode estar mais baixo ou mais alto, mas enfim. Mas se você não quer investir tanto, tem as 2 opções, TU8000, Q60T, em qual investir. Assim, as 2 televisões são bem parecidas, acho que vocês não vão ter uma diferença muito clara entre as 2, não pelo menos no sentido de jogar jogos de videogame, tá? Porque como a Q60T é uma televisão QLED, a maior diferença dela, nesse caso pelo menos, é que ela vai conseguir entregar um brilho mais forte e é melhor para competir com a luz do cenário, por exemplo. Essa é a grande vantagem da Q60T, mas eu não estou considerando isso aqui, tá? Porque para jogos em si, isso vai depender muito do cenário que tu está jogando. Mas entre essas 2 televisões, TU8000, Q60T, eu investiria na TU8000, porque apesar dela ser uma televisão mais barata, apesar dela não ser uma televisão QLED, ela basicamente, para jogos pelo menos,
empata em quase tudo com a Q60T e ainda por cima tem um tempo de resposta que é um pouco melhor. Então, nesse sentido, pelo menos, se eu quero uma televisão da Samsung e não me importo muito em não ter cabo HDMI 2.1 e não me importo muito ela não rodar 120 quadros, eu acho que a T8000 é uma boa opção, analisando essas 4 características novamente. HDR da Q60T é um pouquinho melhor. Se você for fazer outras pesquisas, for utilizar a televisão para outras coisas, talvez a tua opinião mude. Mas pelo menos para jogos, analisando essas 4 características, eu fico com a TU8000. Mas enfim, pessoal, quero saber agora a opinião de vocês. Vocês concordam com a análise que eu fiz aqui? Não concordam? Faltou alguma televisão da Samsung que eles lançaram nesse ano de 2020 que eu não coloquei aqui e poderia ter colocado? Porque não foram só essas televisões que a Samsung lançou nesse ano, né? Então, se tiver faltado alguma televisão, deixa aqui embaixo no campo de comentários que a gente pode estar fazendo um vídeo só sobre essa outra televisão. Sempre lembrando, como eu falei no começo do vídeo, aqui embaixo vai estar o link para vocês conferirem o preço e estar comprando essas televisões, caso queiram, obviamente. E se estão na dúvida se vão ou não vão comprar, também vai estar o link do grupo do WhatsApp e do Telegram, onde diariamente lá a gente coloca várias promoções, incluindo de televisões. O link vai estar aqui embaixo. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de dar um gostei, de se inscrever no canal. E se você já é inscrito, valeu aí por estar acompanhando a gente. Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!